Olá, minha família abençoada, família da Igreja Batista Parque São Lucas e todos os nossos amigos aí de outras igrejas e pessoas que são ligadas às famílias da igreja que estão aí assistindo, ou você que encontrou aí esse vídeo aí, pesquisando aí na internet. E o propósito desse estudo, desse momento, é um estudo da palavra, né? Todas as quartas-feiras nós disponibilizamos aqui o nosso estudo da palavra, já que nós não estamos podendo nos reunir presencialmente. Então nós temos disponibilizado o nosso estudo da palavra, que é feito normalmente no templo. Nós estamos disponibilizando nas nossas redes sociais. Então fique ligado aí no que Deus quer falar ao seu coração, tá? Tenho sentido muita falta de todos os irmãos, todos da igreja, e que possamos valorizar mais depois desse período aí distante um do outro, que possamos valorizar mais uns aos outros e procurar aprender, né, o que o Senhor quer nos ensinar por esse período aí de coronavírus, em que temos a nossa dificuldade de sair das nossas casas. Então, que possamos aprender com essa lição, com esse período que nós estamos vivendo agora como igreja, e isso tem afetado todo mundo, né? Então valorize as pessoas, valorize a sua igreja, porque isso é muito importante, tá ok? Você que não me conhece, sou o pastor Birajara, sou o pastor lá dessa igreja linda, ali em Parque São Lucas, e nós estamos estudando o livro de Tiago. Estamos no capítulo 5 do livro de Tiago, e antes de entrar aqui no estudo, eu vou orar por você, vou orar por sua vida. Estamos estudando todo o livro de Tiago e aprendendo a colocar em prática as doutrinas bíblicas. A preocupação de Tiago ao escrever essa carta, né, do Novo Testamento. Então ele escreveu essa carta com o intuito de ensinar aos irmãos que estavam espalhados ali pelo governo romano, pelo Império Romano, aprender a colocar em prática, não somente ter conhecimento, mas ter preocupação também com o comportamento. Não adianta você saber tudo de doutrina, não adianta você dizer que é mestre em doutrinas, em teologia, não adianta se você não colocar tudo isso em prática. E é isso que Tiago deixa aqui ao nosso coração através desse estudo. Eu vou orar por você, fique ligado aí, porque Deus ele quer falar ao seu coração através desse estudo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse estudo que nós vamos fazer aqui do livro de Tiago, capítulo 5, e que possamos aprender mais e que possamos verdadeiramente colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Estamos no livro de Tiago, capítulo 5. Então abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 5 do livro de Tiago. E nós vamos ler o versículo de 1 até o 6. Tiago, capítulo 5, do versículo 1 até o 6. É o texto que nós vamos conversar aqui hoje, vamos aprender. O que Tiago queria dizer através desse texto? O tema da lição de hoje é cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. Aqui ele está falando sobre ganância. Existem outros temas que nós vamos tratar nesse mesmo capítulo 5, mas nessa parte inicial ele fala sobre a ganância, ele fala sobre riquezas, né? E então nós vamos aprender um pouco aí. Tiago 5, de 1 ao 6, diz assim o texto da palavra de Deus: ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. E o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumulam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores, que ceifaram os seus campos, e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência, é o que diz a palavra. Veja como o texto é um texto forte da palavra. Depois você faz novamente a releitura do texto, porque o texto por si só ele já nos traz essa lição. Mas nós vamos conversar aqui um pouco sobre cada um ponto aqui e que possamos aplicar isso em nossa vida, né? O interesse é aprender e aplicar em nossa vida.
E o texto, ele nos traz algumas advertências, ele está nos trazendo algumas advertências. E a principal delas aqui nessa parte do texto é sobre a questão das riquezas, ter riquezas. E eu queria deixar bem claro para você, que trabalha, que busca o seu dinheiro, busca suas coisas, isso é normal, isso é muito bom. É muito bom você ter riquezas, é muito bom você ter dinheiro, tudo isso é muito bom. Todos nós queremos ter conforto, riqueza, tudo isso é muito bom. Não é problema nenhum em você alcançar as riquezas, não é problema nenhum. A única preocupação que você precisa ter em relação às riquezas é como você, o que o Tiago vem nos ensinando, é a forma como você adquire essas riquezas. Como você está adquirindo as riquezas que você tem, o dinheiro que você tem? Como você está adquirindo? A segunda preocupação dele, a primeira é como você adquire, a segunda é como você está usando esse dinheiro. Como você usa o seu dinheiro, querido e querida? Você está usando da maneira adequada o seu dinheiro? Como você usa? E o terceiro ponto aqui que ele vem falando no texto é a respeito do propósito do dinheiro. Como se adquire, como se usa o dinheiro e o propósito desse dinheiro são os três aqui pontos principais aqui que ele nos chama a atenção através do texto da palavra de Deus. Então, como eu disse, não há problema nenhum em você adquirir riqueza, ser muito rico, ser próspero, não tem problema nenhum. Você pode, e a Bíblia também nos apresenta muitos homens de Deus que foram muito ricos. Então você vai ver personagens como Jó, como Abraão e tantos outros que tiveram muitas riquezas, mas que serviam a Deus, eram pessoas muito tementes a Deus, tá ok? E então tudo isso é importante você entender como usa, qual o propósito e como você adquire, mas também você precisa ter a preocupação que Tiago vem nos falando aqui a respeito de que quando você adquire a riqueza, você também não pode ser usado pelo seu dinheiro. Você precisa usar o seu dinheiro e não o dinheiro te usar. E infelizmente, muitos hoje em dia têm sido usados pelo dinheiro. E o texto de Mateus 6:24, o texto diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras versões está mamon, não pode servir a Deus e a mamon. Isso porque na vida de muitas pessoas hoje em dia, o dinheiro e as riquezas já estão ocupando o lugar que é o lugar de Deus. E muita gente está sendo usada pelo dinheiro, muitos estão olhando para o dinheiro e vendo como se fosse um Deus em suas vidas. E por isso muitos estão hoje em dia distantes da igreja por conta do dinheiro, outros abandonam as suas famílias por conta do dinheiro, abandonam seus filhos, muitos brigam, acontecem guerras por conta do dinheiro, corrupção e tantas outras coisas têm acontecido. A maldade humana tem sido muito latente na vida de muitas pessoas, né? A maldade, por conta da questão do dinheiro. Então muitos brigam, matam, humilham, corrompem, se divorciam, abandonam seus filhos, tudo por conta do dinheiro. E além disso tudo, queridos, ainda o texto deixa bem claro aqui sobre a questão da desigualdade social. Desigualdade social é algo que é muito normal nós vermos no nosso país também. A desigualdade social tem a ver com a quantidade de pessoas que têm muito dinheiro, existem muitas pessoas com muito dinheiro e existem pessoas que estão vivendo abaixo da linha da miséria. Essa é a realidade do nosso país. Em algumas pesquisas, nós acabamos descobrindo que existem empresas que têm um patrimônio maior do que alguns países pequenos. Imagina, uma empresa ter mais dinheiro do que um país. Existem algumas marcas aí que são muito valiosas e essas empresas têm mais riqueza do que alguns países que existem no mundo. Para você ter ideia como é a desigualdade social. E na nossa igreja nós temos combatido muito essa questão da desigualdade.
E não, isso daí sempre vão existir pessoas com mais dinheiro e outras com menos. Mas o que não pode são pessoas que vivem abaixo da linha da miséria e que não tem, muitas vezes não tem nem o que comer. E isso é um problema. Você pode até não ter riqueza, a pessoa pode não ter riqueza, ela pode não ter muito dinheiro, mas ela precisa viver de forma digna, mesmo sendo uma pessoa pobre. Então, o alimento é importante. Nós, como igreja, precisamos ficar alertas quanto a isso. Nós não podemos, como igreja, alguns estar com uma situação por conta do seu trabalho, isso é justo, por conta do seu trabalho, por conta das oportunidades de vida que teve, por conta dos seus estudos. Muitas vezes tem um patamar de vida, né? Um padrão de vida melhor, isso é justo, isso é normal, sempre vai existir isso, pessoas com o nível de vida melhor do que as outras. O que não pode são pessoas estarem abaixo da linha da miséria, e enquanto alguns esbanjam, outros estão aí passando fome em suas casas. Isso não pode ocorrer, e principalmente na vida da igreja. A igreja precisa combater isso. E numa igreja, numa família espiritual como a nossa, nós precisamos sim fazer como nós temos feito ultimamente, onde alguns têm recursos por conta dessa questão do coronavírus, alguns ainda têm recursos, mesmo que não sejam muitos, mas têm, e que têm se esforçado para apoiar aqueles que não têm nada. Isso é importante, isso é igreja, isso é família, isso é família. Toda a igreja precisa estar aí envolvida em todo esse processo de um apoiar o outro, um ajudar o outro, mesmo que nós não possamos não ter muito dinheiro, muitos recursos, mas que nós possamos socorrer os nossos irmãos nesses momentos de luta que nós estamos vivendo aí com o coronavírus e toda essa luta. Muitos que até durante o período que está trabalhando tem uma boa renda, mas que por conta do coronavírus não está podendo trabalhar. E isso precisamos estar alertas para que nossos irmãos, todos possamos ter o alimento em nossa mesa. Então, a desigualdade social é algo também que está muito claro aqui no texto de Tiago, que ele fala de pessoas que estão vivendo com uma condição de vida muito boa, mas outros que são trabalhadores que estão sofrendo aí o que está dizendo o texto. E aqui nós aprendemos aqui, com o texto aqui, apenas 3 lições rapidamente, depois nós vamos trazer isso para a aplicação para a nossa vida. E aqui, versículo 2 e 3, através do versículo 2 e 3, o texto nos diz: a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas, é o que diz o texto. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias, acumularam bens nesses últimos dias. Aqui ele faz uma referência ao texto lá do Sermão do Monte, e lá no texto do Sermão do Monte, o texto nos fala a respeito de juntar tesouro no céu. E aí, existem aqueles que juntam tesouro na terra e outros que se preocupam em juntar tesouro no céu. E lá no Sermão do Monte, Tiago sempre vai fazer muita referência às palavras de Jesus no Sermão do Monte. E aqui é uma clara referência ao Sermão do Monte, quando ele fala aqui a respeito dos bens materiais. Aqui com essa parte do texto, versículo 2 e 3, nós aprendemos que as riquezas, os bens materiais, o dinheiro, tudo isso nos traz uma falsa segurança. É impressionante, queridos, quando nós estamos com muito dinheiro no bolso, nós nos sentimos tão seguros, nós nos sentimos assim, muito bem por ter dinheiro, né? E isso realmente, né? Muitas pessoas às vezes até dizem: se você diz que o dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu dinheiro para mim e viva feliz. Alguns brincam dessa forma. Realmente o dinheiro, as riquezas nos trazem uma tranquilidade financeira, né? Eu não vou dizer que não, porque realmente é bom você ter o dinheiro, você poder comprar suas coisas, você poder adquirir algumas coisas para os seus filhos. É muito triste quando a gente quer adquirir algumas coisas e não consegue. Mas entenda que a questão da riqueza e o dinheiro nos traz uma falsa segurança. A verdadeira segurança você só encontra em Jesus, só encontra em Deus. É Ele que pode te dar
a verdadeira segurança. O dinheiro é uma falsa segurança. É uma falsa segurança. Basta você ver quantas pessoas por aí que até têm muito dinheiro, mas que não vivem felizes. Porque o dinheiro ele não compra a felicidade realmente. Existem pessoas muito ricas que estão vivendo de forma triste. Existem pessoas que até têm dinheiro, mas talvez não tenha a saúde que talvez você tenha. Ou talvez não viva a felicidade que você tem, que eu vivo, mesmo sem ter o dinheiro. Então o dinheiro ele é muito importante para abençoar vidas, é legal você ter dinheiro, mas ele é uma falsa esperança. O dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra tudo. Prova disso é o que nós estamos vivendo agora. Quantas pessoas estão aí com coronavírus e o coronavírus está atacando mais pessoas com um poder aquisitivo melhor do que propriamente os pobres. Então, vemos que pessoas muito ricas estão morrendo e o dinheiro ele não consegue comprar a saúde dessas pessoas. O dinheiro ele não consegue comprar o seu sono, o dinheiro ele não consegue comprar a felicidade. Então, entenda que o dinheiro, a riqueza, é uma falsa segurança. A sua segurança precisa estar depositada no Senhor Jesus. Texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, nos diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. É o que diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. A riqueza, as riquezas do dinheiro é uma falsa segurança. Aprendemos também com o texto que Deus, ele condena as riquezas que são adquiridas de forma corrupta. Ele condena esse tipo de riqueza. Logo no início do estudo nós falamos aqui como é a forma como as pessoas estão adquirindo as suas riquezas. Como você adquire o seu patrimônio, o seu dinheiro, como você está adquirindo isso. Entenda que o Senhor, ele condena qualquer tipo de riqueza que é adquirida de forma corrupta. E é interessante o texto versículo 4, ele nos diz, o Tiago escreveu aqui no texto dizendo: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui está falando claramente de pessoas que eram muito ricas, de pessoas que estavam retirando, tinham seus empregados e eles estavam retirando o dinheiro do salário dessas pessoas, e de forma corrupta, segurando um dinheiro que não os pertencia. Isso é corrupção. E reflita aí, como você está adquirindo a sua riqueza? Não pode ser através de corrupção. E hoje em dia, principalmente no nosso país, infelizmente, nós vivemos isso. No nosso país vivemos um tempo em que muito roubo, corrupção, pessoas que dão prejuízo umas às outras. Tudo isso você precisa aí fugir disso, Lembra do nosso ex-governador? E tanta corrupção que havia no governo do estado e tantos outros tipos de crimes foram cometidos, chegaram ao ponto de retirar dinheiro que era para comprar o remédio para os doentes. Isso é o cúmulo do absurdo, mas infelizmente isso aconteceu aqui no nosso estado. Então, dinheiro, riqueza que é adquirida de forma corrupta, o Senhor condena, assim como ele condena também dinheiro que é adquirido de forma injusta. Corrupção e injustiça sempre caminham juntos, E o versículo 5 e 6 ele nos diz, de Tiago, capítulo 5, vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. É lamentável, querido, quando alguém está enriquecendo às custas dos outros e sendo injusto, e nós já falamos aqui a respeito dessa questão aqui da desigualdade social que não pode, nós precisamos combater, inclusive dentro das nossas igrejas nós precisamos combater. Nós já falamos sobre isso aqui, de que a desigualdade social é algo que é muito assim triste de se ver, pessoas com muito dinheiro e outras passando fome, e é algo que
nós como igreja nós precisamos refletir e aprender a compartilhar aquilo que o Senhor tem nos permitido ter. Se o Senhor tem te permitido ter alguns recursos a mais, aprenda a compartilhar. Não seja avarento, não fique retendo aquilo que o Senhor te deu para abençoar a vida de outras pessoas. Então nós aprendemos hoje aqui, nós precisamos rejeitar todo tipo de riqueza, né, que é fruto de corrupção. Então vai aí as aplicações para você, aplique aí na sua vida esses ensinamentos. Todas as vezes, né, a primeira aplicação para você nós aprendemos aqui, como nós vamos colocar todo esse ensinamento em prática. Primeira coisa que você pode aplicar na sua vida, quando alguém te oferecer algum benefício, alguma riqueza, algum dinheiro que é de forma corrupta, rejeite isso, não aceite isso para a sua vida. Seja qualquer tipo de coisa que seja errado, qualquer tipo de dinheiro errado, dinheiro que é fruto de corrupção ou de injustiça, você precisa recusar isso, não aceite isso na sua vida, porque o Senhor ele condena isso. O Senhor condena todas as vezes que adquirimos um bem e isso acaba servindo como uma maldição para a vida daqueles que adquirem esse dinheiro de forma corrupta. Então, dinheiro de corrupção, rejeite, não aceite isso na sua vida. Essa é a primeira coisa que você precisa aplicar. Outra forma de você aplicar na sua vida é que você precisa também, aplica aí na sua vida, é a respeito de você abençoar outras pessoas. Abençoe. Você tem alguns recursos, né? Trabalhe bastante, adquira aí os seus bens. Como eu já disse aqui nesse estudo, não é problema nenhum você ser rico, ou ter dinheiro, ou ter uma vida melhor, não tem problema nenhum. Você trabalhou, se você trabalhou, não foi de forma corrupta, você trabalhou para isso, então você merece sim ter riqueza, ter dinheiro. Porém, saiba que existem pessoas que precisam da sua ajuda. Deus ele não te abençoou à toa. Se Deus ele te permitiu ter determinadas riquezas na sua vida, se Ele permitiu que você tivesse alguns bens, né, que são muito bons para você, aprenda também a compartilhar e ajudar outras pessoas. Eu não estou dizendo aqui sustentar pessoas que não gostam de trabalhar, não é isso que eu estou falando aqui. Mas existem pessoas que em determinados momentos precisam da sua ajuda. E se Deus te deu essa bênção, se Deus tem abençoado você e sua família, é para que você também consiga abençoar a vida de outros. Você precisa ser canal de bênção na vida de pessoas. Abençoe as pessoas através dos seus bens materiais, através daquilo que o Senhor te permitiu ter. Isso é importante. Então, não seja avarento, abençoe vidas, abençoe pessoas. E também aprendemos aqui para aplicar, então, primeiro, rejeite as riquezas corruptas, né, adquiridas de forma corrupta. Então, não aceite isso para você. Aprenda a abençoar a vida de outras pessoas, mas também o mais importante disso aqui tudo é o que nós aprendemos desde o início do estudo, né? Você precisa aí aplicar na sua vida esse ensinamento tão importante. Todas as vezes que você for lidar com qualquer coisa material, seja o que for, coisas materiais, seja o que for que você tem, qual é a sua maior riqueza? É a sua casa, seu carro? Talvez não sejam esses bens, essas coisas, mas talvez seja a sua família, né? Talvez você veja a sua família como o maior patrimônio que você tem. Mas entenda, essa é uma palavra forte, mas que é importante você entender. Nada pode estar ocupando o lugar de Deus na sua vida. Nada. Nada pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Então Deus ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar, não pode ser o dinheiro, não pode ser os seus bens, as suas riquezas, mas também não pode ser pessoas, também não pode ser você mesmo, o seu ego ou a sua beleza, seja o que for. Deus ele precisa ocupar o primeiro lugar em sua vida. Aplique isso na sua vida. Em nome de Jesus, você precisa aprender essa lição. Isso serve para todos nós, tá? E então aplique dessa forma e eu gostaria de terminar aqui esse estudo da palavra. Creio que você aprendeu aí muita coisa, assim como eu tenho aprendido também. Adquira riqueza, mas de forma certa, com um propósito certo, use de forma certa a sua riqueza. Mas eu gostaria de falar aqui a respeito de dois personagens. Um personagem é fictício e o outro é real. O primeiro personagem que eu queria falar para você aqui desde muito novo, né? Desde crianças, eu não sei você que está aí me assistindo, mas desde muito novo eu lia muita revista em quadrinhos. Isso é algo que hoje em dia está se perdendo, né? Hoje em dia é mais
questão de tecnologias. Mas eu, quando era criança, lia muito revistas em quadrinhos. Existe ainda, né, da Disney, um personagem assim muito interessante. É um personagem fictício, mas que é muito interessante falarmos sobre ele, que é o Tio Patinhas. O Tio Patinhas, personagem que era muito rico, nadava no dinheiro, mas infelizmente se você conhecer o personagem, você vai perceber que ele vive numa miséria, né? Nada no dinheiro, tem muito dinheiro, uma riqueza, mas ele vive na miséria. Então, não adianta você ter muito dinheiro, muito recurso financeiro e tudo mais e viver numa miséria e não abençoar vidas. Mas um outro personagem, esse personagem já é real, um personagem real, que é Oskar Schindler. E ele, um alemão e que durante a Segunda Guerra Mundial ele salvou muitas pessoas, salvou muitos judeus, ele salvou cerca de 1.200 judeus do Holocausto. E ele era um homem muito rico e ele empregava os judeus em sua fábrica e ele usou toda a sua fortuna para salvar cerca de 1.200 judeus. Então, esse homem, até foi feito um filme, A Lista de Schindler, e nós aprendemos com esse personagem tão interessante, tão amoroso, que foi capaz de gastar toda a sua fortuna para salvar vidas. Será que você é capaz de abrir mão do seu dinheiro, da sua fortuna, das suas riquezas para poder abençoar vidas? Aprenda aí com o texto de Tiago, isso é muito importante para todos nós, tá ok? Então vou orar por você, encerrando o nosso estudo dessa quarta-feira. Fique ligado em tudo que Deus quer te ensinar e em breve nós estaremos juntos nos nossos cultos presenciais. Em nome de Jesus, né? Vamos aí trabalhando aí durante esse período para que Deus ele possa agir em nossas vidas e que possamos em breve estar juntos novamente, ok? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Então te peço pela vida dos ouvintes, de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, que possamos aprender cada vez mais e colocar todos esses ensinamentos em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Gente linda aí, gente abençoada. Deus abençoe a sua vida, graça e paz. E fica aí um abraço aí do seu pastor, do seu amigo, o pastor Birajara. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém e amém.